Bom dia. Que a nossa querida Meimei nos abençoe nessa manhã. E nós vamos falar de Chico Xavier, né? Está ali o título. Chico Xavier, missionário da nova revelação. Em outra ocasião estivemos aqui falando de Chico, mas hoje nós vamos nos deter na mediunidade de Chico Xavier. Chico Xavier, o apóstolo do bem, o apóstolo da caridade, o apóstolo do amor, o apóstolo do espiritismo. Ele que recebeu tantas homenagens, título de cidadão honorário das mais importantes cidades do Brasil, Comenda da Paz, Chico Xavier, em 2000. Um concurso popular realizado lá pela Rede Globo de Minas, ele foi eleito mineiro do século XX, à frente até de outras celebridades, como Santos Dumont, Juscelino Kubitschek. Foi eleito o maior brasileiro da história em 2006, numa votação popular da revista Época. Venceu em 2012, na enquete nacional, o maior brasileiro de todos os tempos. Aí foi promovido já pelo SBT, ficando à frente até de Ayrton Senna. Então, nós poderíamos dizer... um minutinho aqui, travou. Você pega o outro ali? Tem um outro computador. Acho que foi. Foi? Tá. Missionário de Jesus, o apóstolo do século XX. Ele logrou alcançar aquilo que nós chamamos em espiritismo de mediunato. Essa expressão é do espírito Joana d'Arc, lá no Livro dos Médiuns. Ele se tornou a própria missão, sendo muito difícil para nós separar o homem do apóstolo e o missionário, do irmão de todas as criaturas viventes, dos vegetais, dos animais, dos humanos. Chico Xavier, uma vida celebrada nos ensinamentos de Jesus. Não há na história nenhum personagem que substitua Jesus em nossos corações. Dotado de uma mediunidade extraordinária e precoce, como nós veremos. Para quem não assistiu a outra palestra, eu vou só fazer uma introdução rápida, porque nós vamos falar do espírito de Chico no plano espiritual, ainda na sua programação reencarnatória, quando na preparação do seu nascimento é feita uma reunião no plano espiritual, onde entidades elevadas como Isabel de Aragão, aquela que dizia, Deus me deu o trono para eu fazer a caridade, que não só dizia, mas que também fazia. Tanto é que, ao sair com aquele vestidão, levando embaixo escondido do Dom Diniz, escondido ali pães e moedas aos necessitados, certa feita, Dom Diniz interpela ela na saída do castelo, que levas aí, Isabel? Ergue o vestido. E ela ergueu, e num fenômeno que a gente sabe, de materialização, transformou aquilo tudo em rosa. Existe um belo quadro retratando essa passagem. Então, ela estava presente nessa reunião. E essa reunião tinha por intuito decidir se Chico teria autorização ou não para visitar o lar terreno ainda em espírito. E eles, então, consentindo que sim, os mentores da vida maior, Chico vai, com os mentores, conhecer a futura casa, onde ele reencarnaria. Conta com emoção como ele adentra pela primeira vez Pedro Leopoldo, que ele vê, e que ele para numa rua que no final tinha uma igreja, tem até hoje lá, erguida em homenagem a Maria Santíssima. Então é a Igreja Maria de Nazaré. Depara-se com senhoras na porta, conversando daquele lar, e as outras se despedem, a sua mãe, que ele retrata com muita beleza, com muita emoção, primeira vez que ele enxerga aquela que seria a sua mãe, ele adentra, abraça ela, ela sente uma forte emoção, tanto que quando o pai chega, pergunta, por que choras, Maria? E ela fala, eu nem sei ao certo o que está acontecendo. Viria numa família que a gente sabe, numerosa, e por que a gente colocou isso aqui? Porque desde pequenininho, quando a sua mãe ainda estava encarnada, ela dizia, Chico, vá brincar
com os outros irmãos ou com as outras crianças. E Chico ficava ao seu lado, alisando o seu cabelo, enrolando no dedo, porque já sabia, pela sua mediunidade, que sua mãe não ficaria muito tempo com ele, muito tempo na Terra. E olha só que interessante. Em 1977, Chico Xavier vai contar a Caio Ramaciotti que em 1927, quando ele recebe a primeira psicografia, já que nós estamos falando da mediunidade de Chico, em 8 de julho de 1927, ele recebe 17 páginas, exatamente, ele tinha 17 anos, cada página parecia relativa a um ano da sua existência terrena. Mas no dia 10 de julho de 1927, vai acontecer algo peculiar. Ele chega em casa após as reuniões e, com hábitos ainda católicos, ajoelha-se para orar. E nesse instante ele vê luz, uma luz prateada para o lilás, em um formato de uma senhora. Então ele pergunta quem é, e aí a gente vai ver que Chico também estava submetido às mesmas leis que nós, porque ela se apresenta como Isabel. E ele diz: senhora, não conheço nenhuma Isabel. Ora, nós vimos há pouco que ele havia participado de uma reunião no plano espiritual, mas pelo esquecimento do passado. Então ela diz aqui: eu venho em nome do Senhor Jesus pedir para que tu leve pães aos necessitados. Senhora, eu não tenho pães nem na minha mesa. E tal qual nós, não ouviu. Quantas vezes a gente recebe o chamado? Não, hoje não, né? O Marcelo mesmo disse várias atividades na casa, né? Hoje eu não posso, terça-feira eu não posso. Chico não foi. Depois de uns 15 dias, de 10 a 15 dias mais ou menos, apareceu também no quarto, inundou-se de luz após as suas orações noturnas, um frei, dizendo que quem havia visitado ele era Isabel de Aragão, a rainha de Portugal, e que era para ele levar pães aos necessitados. Mas Isabel, naquela visita, não disse só isso. Ela disse também: olha só, chegará o tempo em que você disporá de recursos, mas não pode usufruir os recursos para si. É um alerta para Chico e ainda para nós hoje. Você vai escrever para as gentes peninsulares e trabalhando por Jesus não poderá receber vantagem alguma pelo que produzir. E então aquele frei fala que era Isabel de Aragão. E aí ele sim toma a decisão, pega uma cestinha com parcos 8 pães, a sua irmã Luísa, e vão até o Pontilhão, a ponte em Pedro Leopoldo, que existe até hoje também. E ali começa, dá-se início ao grande trabalho de caridade, de fraternidade de Chico Xavier, que nós sabemos que ultrapassou os mares. Então, Chico, ele possuía diferentes tipos de mediunidade, que a gente poderia aqui, como você falou, né, seminários e ficar gravado aí, quanto material, né, Marcelo? Psicofonia, transfiguração, efeito físico, que nós vamos falar aqui dele, Peixotinho, né, materialização, xenoglacia, mediunidade poliglota ou olorífera dos cheiros, né, mas ele foi um médium extraordinário, vamos dizer assim, completo. Mas nós vamos nos deter a princípio na psicografia. Chico vai ter os 3 tipos de psicografia que está lá, elencado por Kardec no livro dos médiuns. Então, ele vai ter a psicografia intuitiva, ele vai ter a semimecânica e a mecânica. Então, a intuitiva passa a ideia para o médium passa para o papel. Na mecânica, o espírito pega a mão do médium e a gente vai reconhecer a letra, tudo. E na semimecânica acontece os dois, passa a ideia e ao mesmo tempo também a mão, ela é guiada, seria mista, vamos dizer assim. Então, a psicografia mecânica, que é a mais rara, nós vamos falar agora. Naturalmente, precisa uma adaptação do médium, porque o espírito vai pegar como o Divaldo, né? O Divaldo, às vezes, recebia 2 ao mesmo tempo, uma com a mão direita e outro com a mão esquerda. Como pode isso? Porque, na realidade,
eles tomam a mão do médium. Então o espírito afasta-se um pouco e o espírito do médium e o espírito comunicante escreve. Ninguém no mundo teve tanta produção mediúnica quanto o Chico. Eu vou contar essas fotos aqui, geralmente a gente coloca a foto para o pessoal não dormir, né? Mas aqui são fotos reais mesmo da internet. Isso aqui é década de 50, em Pedro Leopoldo. Vai para Pedro Leopoldo a pedido da duquesa de Luxemburgo, um empresário para fechar as fábricas que tinha em Minas Gerais, siderúrgica. E ele chegando lá, ele viu o potencial, tanto que isso aqui é atual, ao contrário, foi investido, então não foi fechada a fábrica e, na realidade, é a Companhia Siderúrgica Belga Mineira. Só que aconteceu algo com esse senhor. Ele perde, para nós espíritas sempre perde, entre aspas, o seu filho num acidente de avião. E então, como muitos, ele acorreu a Chico Xavier. E ele recebe lá em Pedro Leopoldo uma mensagem de que tipo? Do tipo mecânico. Ou seja, o avô daquele senhor, não foi o menino, foi o avô, pega a mão do Chico e a mensagem foi em luxemburguês clássico, que nem o próprio homem compreendeu direito, precisou depois pegar alguém para traduzir, enfim. Trazendo notícias, como disse o Marcelo, né, que a palestra seja de consolar, maior consolo, de saber que seu filho está vivo, né? E aí, o que a gente pode deduzir daqui? Por que nessa mensagem não foi intuitiva ou semimecânica? Porque o Chico não tinha nos seus arquivos o luxemburguês. Então não teria como passar pela sua mente. Não foi usado arquivo nenhum, o espírito mesmo escreveu outro caso de mediunidade mecânica, de uma mensagem de um rapaz que desencarnou aos 18 anos, afogado no Mar de Santos. Ele falava tantas gírias incompreendidas pelo médium, porque uns 700 quilômetros, que ele morava de Santos, como que ele iria saber o que os jovens falavam naquela época? A mãe deste rapaz foi 67 vezes. Imagine o desespero dessa mãe. Até que nessa última vez ela consegue uma mensagem mecânica. A letra era do seu filho com as gírias típicas da juventude. E Chico, quando era católico, antes de se tornar espírita, ele ia à missa. Mas ele já era médium, como nós vimos desde a infância. Então, pela sua clarividência, quando lá estava, ele viu os espíritos abençoando a hóstia, porque os espíritos benfeitores trabalham em qualquer lugar que haja aí a elevação, eles estão presentes, e onde não há elevação, eles estão socorrendo, né? Então, eles trabalham incessantemente. A água benta, a hóstia, mas ele não via só isso. O que ele via? Ele via o que acontecia quando essa pessoa colocava a hóstia na boca. Então, conforme o pensamento da criatura, ele disse que ele via a hóstia adentrando, iluminando tudo, até iluminar o coração, quando a pessoa estava orando fervorosamente, com fé, crendo naquele benefício, iluminava tudo até o seu chakra cardíaco. Mas quando, e eu já presenciei isso, lá no Centro Espírita Nosso Lar, certa feita, a pessoa estava na fila para tomar o passe, sentou, tinha umas cadeirinhas lá para sentar, para guardar, puxou na época do extrato bancário, hoje em dia tudo no Zap, na internet, né, aplicativo, e começou a conferir a conta bancária. Quer dizer, como que está o pensamento dessa pessoa para receber essa bênção fluídica do passe? Então, quando a pessoa não estava concentrada, ele via a hóstia estava iluminada pelos benfeitores, chegava até aqui e se apagava. Olha que mediunidade extraordinária. Mas falando ainda, essa aqui, da psicografia, ela é de trás para frente. Veja bem, só com um espelho para poder
conseguir entender a mensagem, né? Salvou o inocente da cadeia, e a gente ficaria a manhã inteira falando. Ele também tinha um fenômeno de materialização. Então, o Geraldo Lemos Neto, que era muito próximo ao Chico, sempre o visitava, antes comprava um galão daqueles de água mineral e colocava em cima da geladeira. Não precisava nem pedir, dizer, ele chegava lá, colocava, daqui a pouco, não é apenas uma fluidificação que acontecia, era uma materialização. Porque quem já passou aí pelas cadeiras escolares sabe que a gente faz aqueles testezinhos lá, põe água, põe azeite, não se mistura, né? Quando a gente estuda química, física, enfim. Aqui ficavam com duas cores, um aspecto leitoso que não se misturava com a água. E ele dizia assim, Geraldo, quando chegar em casa, coloque só um pouquinho no filtro e vá tomando a semana inteira. Então, a durabilidade daquele remédio, daquela materialização. Lá, muitos visitaram, não sei se vocês já visitaram, Pedro Leopoldo e Uberaba, mas lá em Uberaba, ele tinha um outro quarto além do quarto de dormir. Então, quando a gente visita, a gente entra, né, no quartinho, que era o quarto de descanso, porque o Chico praticamente não dormia. Ele dormia de 1 a 2 horas à noite. E o que ele fazia depois do almoço? Ele colocou uma plaquinha, porque nós espíritas, né, íamos em caravana. Eu fui 2 vezes só, mas as pessoas acorriam até o Chico. Então ele colocava uma plaquinha que ele estava em atendimento com os espíritos. Então, na realidade, esse repouso dele não era tanto repouso, mas Chico tinha outra mediunidade raríssima, que é a mediunidade de psicometria. Então, aos domingos, vocês vão ver mais para frente, o que era a tarefa do Chico aos domingos? Domingos ele não tinha reunião mediúnica, era, vamos dizer, descanso. Então ele ficava das 7 horas da manhã, na mesa do almoço, das refeições, para responder aquelas correspondências que chegavam. E ele respondia manualmente. Aqui está o Geraldinho com ele, aqui, olha, pilha de... Era milhares de cartas, não só do Brasil, do mundo todo. Então o Geraldo conta algo peculiar que aconteceu, que ele dizia assim, olha, ele está aqui dizendo, 2.000 cartas em uma semana. Como responder um domingo inteiro, isso ia até a madrugada. E daí ele dizia, Geraldinho, é para o Portugal, pega lá minha cadernetinha no nome tal, tá. Mas aí ele só confere o CEP, a CEP é tal. Ele sabia que memória tinha o Chico. E aí, outra coisa, ficava umas 18 horas mais ou menos respondendo uma coisa interessante, que não tinha tempo hábil para ele poder abrir e ler todo o conteúdo das cartinhas e responder. Então, o que ele fazia? Ele botava a mão, vamos ver nessa daqui, ó, ele apalpava, mediunidade e psicometria, e entrava no campo daquela mãe e via aquela mãe chorando porque o filho estava indo para o caminho dos vícios, né, do álcool, das drogas. Ele sentia e respondia. Ou da separação familiar, ou então, né, da perda de um ente amado. Mas não só isso, lá tinha a banca, né, de revista, e ele passava lá e comprava as revistas, os jornais. Certo dia, o dono da banca falou assim, mas seu Chico, o senhor não tem tempo. Como que o senhor faz com esse material? Ele falou, olha a humildade dele, a gente sabe que ele emitia luz, muitas vezes pelo peito, irradiava pelo chakra cardíaco, né? Certa feita, vocês conhecem essa história, perto daquela senhorinha, ele encolhe o paletó para não ofuscar aquele que não tem luz, né? 10 metros a aura, a NASA mediu de Chico Xavier, tanto que a gente estava lá fora e sentia aquela energia. Então, ele diz humildemente para esse dono da barraquinha, eu não sei o que acontece, moço, eu só coloco a mão, psicometria, e eu sei o que está escrito, quem escreveu, tipo articulista, qual era a ideologia, qual era a maneira de escrever. Certa feita, Chico pede para sua amiga, Dona Naíra, era uma amiga de infância, que ele queria São Paulo.
Ele queria São Paulo visitar um casal que não era espírita, que tinham muitas posses. Ela fez a vontade de chegar em São Paulo, o senhor, né, não era espírita, a senhora com muitas posses também não era espírita, mas ela fazia muitas doações. Chegando lá, ele se depara com o piano. E aí, então, ele começa a caminhar em volta do... Não é tocar o piano, é caminhar e apalpar o piano. Vocês conhecem essa história? Ninguém? Então, eu vou contar para vocês. É uma mediunidade raríssima. Ele vai apalpando o piano e vai contando a história do piano, que eu vou ler aqui para vocês. Na Europa, que ele veio da França, vai para Bavária e Munique, para São Petersburgo, na Rússia, então por isso que ele deu várias voltas, ele ia apalpando. Vem a Segunda Guerra, nesse período passa de Napoleão a ser do Tesouro da França, George Sand, quem conhece sabe que George Sand era amiga de Kardec, né? Depois vai passar a São Petersburgo, Tesouro da Rússia, olha, e ele vai falar que na Segunda Guerra esse piano é leiloado e passa a pertencer a um lord inglês e depois só que ele vai pertencer ao Dr. Camilo, que eles estavam visitando aqui no Brasil. O homem ficou estarrecido. Foi lá no armário, no escritório, e buscou uma pasta e foi conferindo, porque para trazer esse piano para cá, teve como que passar por um cartório, houve todo um registro. E o Chico tinha narrado exatamente a trajetória do piano. Então, nós podemos dizer, missionário da nova revelação, Chico tinha uma mediunidade raríssima. E nós vamos trazer agora aqui para vocês uma outra, Viagem no Tempo e no Espaço. É um arquivo único no mundo. Quero perguntar quem que já acessou, né? É algo extraordinário. O nosso irmão Oceano Vieira de Mello já esteve nessa casa, é um historiador, é um pesquisador. Quando esteve lá na Mansão do Caminho com o Divaldo, pediu escusas e desculpa por nunca ter lido um livro de Joana, nem nenhuma da produção de Divaldo, porque ele focava no Chico. E ele então nos trouxe esse documentário que ele apresentou, inclusive, no nosso lar. Alguém acessou a prova material da imortalidade? Hoje tá bom, porque daí vai ser a primeira vez. Depois vocês podem ir. E eu sugiro que façam isso. Hoje é domingo, um dia que tiverem uma folga. É um material riquíssimo, que em parcos minutos não tem como a gente passar para vocês. Bom, o Oceano, ele produziu o filme E a Vida Continua. Claro que não é uma produção como o Nosso Lar, né? E o Oceano, então, foi para Portugal lançar o filme. Quando terminou, se aproxima um casal com esse rolo antigo e dá para ele e fala o seguinte: olha, vai ser mais útil para o senhor do que para mim. Eu ia sempre com a minha avó no cemitério e lá me chamava a atenção um túmulo, porque ele era rosa, não tinha cruz, e aqui vocês não vão conseguir ler uma foto que eu puxei da internet, mas aqui está escrito A Vida Continua. E quando eu vi o título do seu livro, eu falei, é para o senhor, olha como a espiritualidade trabalha. Deu para ele que ele faria bom uso. E aí, ele pegando, ele leu o Oceano e achou interessante a história de um português chamado Isidoro, que veio conhecer o Chico no Brasil. E por que ele lembrou do Isidoro? Porque há anos atrás, antes do lançamento, uns 10, 15 anos, talvez antes do lançamento desse filme, ele estava num sebo aqui no Brasil, o Oceano, quando cai um livro no seu pé. E esse livro era a história de um português que veio visitar o Chico. E ele só comprou porque estava escrito Isidoro, e ele lembrou, e ele fez a conexão, que Isidoro tinha na infância do Oceano, ele era muito pobre, tinha um padeiro, uma padaria na esquina da casa dele, que o homem, o dono, era Isidoro, e ele dava pãozinho no final do dia, então ele gravou. E o que conta ali? Conta a história do Isidoro com a Dona Lia. Essa aqui nós vamos falar bastante dela, a Dona Lia. É um casal de espíritas,
fundaram o Centro Espírita Luz e Amor, lá em Portugal, mas não só isso, fundaram uma revista, Estudos Psíquicos, que é claro que rodava mais aqui no Brasil, né, país mais espírita do que lá. E eles tinham um sonho, começaram a chegar as obras do Chico, eles queriam conhecer o Chico. O casal queria vir conhecer o Chico Xavier, só que, nesse interim, a dona Maria, a dona Lia Duarte, ela desencarna em janeiro. E ele se casa de novo depois com Raquel, Maria Raquel. Ali, o Isidoro tinha uma filha adotiva, filha do coração, a Gena. Mas, tempos depois, ele resolve, ou seja, ela desencarnou em 50, vou passar a data certinho para vocês, 3 de junho de 1955, finalmente ele vem para o Brasil. Ele vem com uma comitiva, e mais a comitiva dos espíritos, mais de 20 espíritos vieram com ele, logicamente, Dona Lia em espírito. Aqui está a maleta, que tem o rolo que vocês viram lá, que o rapaz entregou para o Oceano. Logicamente, aqui outros confrades, né, ele deu uma volta pelo Brasil, foi na Federação Espírita, né, foi no Rio de Janeiro, foi em Belo Horizonte, enfim, chega em Pedro Leopoldo, eis aqui a foto, depois dele com o Chico, num domingo. E o que ele queria? Ele queria fazer uma reunião mediúnica com o Chico, e ele queria gravar, mas vocês lembram que nós dissemos, sim, domingo era dia de folga do Chico. E agora? Agora Chico pede autorização para Emmanuel. E Emmanuel, logicamente, sabendo do trabalho que seria realizado, autorizou e participou. Gente, vocês têm que acessar, porque o que eu vou falar aqui é com a minha voz, mas lá tem gravada com a voz do Chico tudo o que aconteceu nessa sessão mediúnica. Antes disso, contar uma curiosidade. O Oceano, ele entrevistou 5 repórteres que haviam entrevistado Chico, repórteres dos mais renomados, que já entrevistaram na época o presidente da França, enfim, e que não eram espíritas. E todos eles falaram que a maior emoção de toda a carreira foi quando entrevistaram Chico Xavier. Aí começa a reunião mediúnica, logicamente, uma prece, tem tudo gravado lá, tudo. E aí começam muitos amigos se comunicarem. Primeiramente, Chico vai relatando o que ele está vendo. A dona Lia, a esposa querida que queria ter vindo ao Brasil, e ela diz: Isidoro querido, estamos juntos. Nossa viagem ao Brasil é a realização de um grande sonho. Romaria de almas, ao encontro de corações, mãos que se estendem, destinos que se entrelaçam. Esse é o nosso caminho, permuta entendimento, cooperação, nossa doutrina. É doce estrela guiar-nos lá e cá. Temos problemas e sombra, mas a mesma luz também dispomos para espalhar a caridade e o calor. É preciso lutar, logicamente, com a mensagem do Espírito, não era só para Isidoro, para nós também. Edificar a idealização, ser e fazer, pensamento e dinamismo. Precioso sermão da virtude, com esquecimento dos famintos, a bondade do estômago recalcado, com menosprezo ao estudo, é o elogio à ignorância. Espiritismo é a nossa bandeira libertadora. Caridade e educação em toda parte, o trabalho do Cristo clama por nós. E ela continua, é a psicografia que ela deixou. E a tarefa mais alta é a da nossa própria reforma, para dar do que recebemos, melhorar o que é humano, para refletir o que é divino. Almas emparedadas nas trevas do espinheiro geram sofrimento e dor. É preciso fazer luz, Isidoro, sempre mais luz, para clarear as consciências, sarar as feridas. Isidoro querido, avança sem destemor. Nosso lema é nunca parar, só se vence lutando. Suor na charrua, esperança, porque minuto perdido no alto é irremediável. Não temas, quando o espírito se ergue à boa vontade, o auxílio aparece.
Irmãos de todos, estejamos com todos e trabalhemos e observemos. Sirvamos, sobretudo amemos como Jesus nos ensinou. Hoje aqui, amanhã na eternidade. Isso equivale a dizer juntos em Deus para sempre, tua Lia. Então ela assina a psicografia, Maria Gonçalves Duarte. E aí ele passa a falar ali os visitantes que ele está vendo, né? Mas até aqui para nós não tem nada normal, a não ser o Emmanuel ter autorizado a gravação e a reunião. Até aqui é psicografia e nós estamos acostumados. E agora ele vai narrando, né? Que a Dona Lia vai trazendo notícias dos amigos, né, espirituais, dos desencarnados. E Chico começa a ver o que ela está falando. 20, 30 anos atrás, ele consegue com aquela narrativa captar. Então ele faz uma viagem no tempo. Eu vejo aqui muitos amigos espirituais e Emmanuel diz que todos gostariam de se comunicar, mas não é possível. Vejo a Dona Maria, a Dona Lia, abraçando Isidoro. Aí ele vai contar que roupa que a Dona Lia está. E aí ele diz, está com uma fazenda, né, tecido. O tecido é escuro com ramagem entre rosa e o vermelho. As mangas são amplas. Então a gente tem isso nas reuniões mediúnicas, mas hoje cada vez mais raros os médiuns que conseguem dar tantos detalhes como o Chico dava. E aí ela fala o nome de Raquel, da Gena, de Álvaro. Então vocês vão ouvir tudo isso na voz do Chico. Álvaro não sei quem é. Então Isidoro diz, sim, eu sei quem é Álvaro. Isso aqui, só uma observação, o Oceano ele é um historiador. Ele não foi só atrás da gravação. Ele adquiriu revistas, jornais depois, para confirmar o que ele havia escutado. Então, quem que é Álvaro? Aí o seu Isidoro diz, Álvaro era um médium lá do Centro Luz e Amor e também articulista da nossa revista. E aí Chico continua dizendo, junto dele está uma conhecida nossa, Marília Barbosa, esposa do nosso amigo Leopoldo Machado. Olha como tudo se entrelaça, né? Daqui a pouco nós também conhecemos esses espíritos. Chico continua citando nomes. Aqui está Isabel Ramalho. Diz que é conhecida da Dona Lia quando ela esteve encarnada. Então não é um espírito que esteve encarnado com a Dona Lia. É aquele espírito que torcia pelos trabalhos de Dona Lia, pela reencarnação de Dona Lia, do plano espiritual. E Chico agora consegue dizer, ela desencarnou no dia 20 de novembro de 1935, mas ele vai além, porque isso para médium talvez seja até fácil. Ele consegue ver o campo dessa amiga da Dona Lia. Parece que o pensamento dela, eu estou vendo, forma uma fonte de água curativa. Agora eu vejo uma ponte com arcos, muito bonita. Eu acho que ela estava em tratamento nessa cidade. Agora ela pronuncia o nome de Alexandre, que era um conhecido seu, e assim ele vai relatando. Chegou um senhor. Eu vou só passar alguns casos aqui para vocês, porque não tem tempo, né? Ele tem uma fisionomia séria. Ele parece um lobo do mar. Diga Isidoro que eu sou o lobo do mar. E aí vocês vão ouvir a voz do Isidoro dizendo, sim, é o Noronha. É um velhinho, ele tem os olhos doces, mas o rosto está atormentado. Está falando ao comandante Isidoro que agora sim, que ele se sentia feliz, que ele tinha pago os débitos até o último centil. Mas olha que interessante. Fui depois procurar essa foto, tá meio desfocada aqui. Aparece um senhor, e o Chico dá detalhes, ele tem o rosto cheio, as bochechas pronunciadas, os olhos muito vivos, ele é calvo, ele tem aqui não dá para ver, né, na foto, puxei da internet, mas as sobrancelhas escuras. Ele falou que dissesse que é o Zuzarte. Mas interessante que Zuzarte traz nas mãos cartas. E a gente poderia perguntar, que cartas são essas? Numa reunião tão especial, o espírito aparece com cartas? Que o assunto, o senhor sabe o que seria. E aí Isidoro passa a relatar para o Chico o porquê dessas cartas.
Ele era, vamos pegar os dias atuais, como se fosse o presidente da Federação Espírita de Portugal, né? Alguém bem influente no movimento lá. E o que aconteceu? Aconteceu a invasão pelos salazarianos e eles tomaram os bens dos templos, igreja católica não, evangélica, dos espíritos permanecendo apenas uma, né? E foi tomado todos os bens e fechado o centro espírita. E o que fez Isidoro à época? Como um bom influente, articulista, ele escreve essas 6 cartas para os Zusarte. Agora, os Zusarte traz para a reunião. Eu fico pensando, o que será que nós vamos apresentar numa reunião mediúnica? Bilhetes, cartas, conselhos que nos foram dados e não foram seguidos. Nessas cartas, ele pedia a Zusarte que tomasse de volta, que lutasse pelos direitos da Federação Espírita, mas realmente Zusarte nada poderia fazer porque estava na ditadura. E o que aconteceu com Zusarte? Por que ele conseguiu materializar e trazer as cartas? Porque como a gente estuda Espiritismo, isso se materializou no campo perispiritual do Zusarte. E no mundo espiritual, para provar que era ele traz as cartas lamentando que poderia ter feito mais. Mas agora, nós vamos ver essa mediunidade rara. É um arquivo único, então depois vocês procurem. Viagem no tempo e no espaço. Chico não agora vê somente o que ocorre na sala. Ele viaja, não é desdobramento, ele está ali. Dona Lia está ali. E a Dona Lia está muito feliz. E agora eu a vejo, olha, fazia 5 anos nessa reunião que ela tinha desencarnado. Mas Chico vê 20, 30 anos atrás. Começa a dizer, Isidoro, ela está caminhando na praia. Lá na ponta do mar, eu não sei exatamente o que ela está falando. Aí ele consegue ouvir. Olha como tudo fica registrado e plasmado. O que a Dona Lia, naquele instante, na ponta do mar, falava para o seu amado Isidoro. E Isidoro confirma que sim, que realmente ela está falando isso. Agora ela vê tudo descortinado, como naquele tempo feliz, e que o ideal ainda está acima, revisto, o trabalho espírita cristão que venham realizando. Mas interessante, diz Chico, agora atrás dela aparece um coração cheio de luz, irradiando muita luz. E ela disse que falasse para o Senhor que não é um coração que o Senhor está vendo, que eu estou vendo, né? O Chico estava vendo e relatando. Não é um coração que eu estou vendo, mas que é uma entidade chamada Luz e Amor, o nome do centro. Era o protetor do Centro Espírita Luz e Amor que veio nesse formato. Ele vem com uma legião, perto dela está um velhinho, o velhinho sorri. Estão todos iluminados por este coração irradiando luz. Mas Chico vai além. O coração agora bate. E ele tem um movimento de pancada rítmica do coração. E cada pancada desse coração jorra luz nessa sala. Imaginemos o que acontece, né, agora ou depois na Câmara de Paz. Então tem 2 entidades, ele disse, o Luz e Amor e o Repsia. Repsia era o protetor do casal. Agora apareceu um homem triste, um velhinho, tem barba, bem feita. Até eu fiz a palestra Casa Caminho, brinquei com o Dr. Júpiter, né? Parece ele mesmo, que é o bigode bem feito. Mas interessante que ele tem uma ferida. Ele tem um corte na veia. Isidoro, lembras-te do Dr. Ramírez? Ele está amparado, mas está triste. Sim, eu me lembro. Ele está me dizendo que é a impressão que ele levou da terra, que quando ele estava encarnado, ele tinha medo. Do que será que nós temos medo? Ele tinha medo de ser enterrado vivo, talvez uma experiência numa outra reencarnação, né? E então ele cristalizou a ideia do que ele pediu para o Isidoro, quando ele desencarnasse, estivesse no caixão, o Isidoro cortasse as suas carótidas.
Porque ele não tinha coragem de pedir para a mãe não, para a esposa e para a filha, para os familiares, né? E o Isidoro começa a falar, mas isso é fantástico. Chico Xavier dizer uma coisa que somente eu e ele sabíamos. Mas para nós o que chama, claro que ele não fez isso, né? O que nos chama a atenção é que nós levamos essas marcas gravadas. Então prestemos muita atenção porque nós estamos cultivando, gerando para o nosso campo. E se porventura lembrarmos de algo muito desagradável ainda hoje, na hora do passe, peçamos que os mentores retirem essas energias, amenizem. Então, ele ficou espantado. E aí eu sugiro que vocês assistam para escutar o Chico falando, relatando, e o Isidoro falando. Então, se a gente levar, nós vamos ficar como? Atormentados no plano espiritual. Fantástico Chico Xavier ter visto e ouvido uma coisa que só eu sabia. Então, ele teria que trabalhar agora no plano espiritual para esquecer, para retirar essa cristalização mental, esse horror que ele tinha da morte. Então, apareceu como se tivesse sido feito, apareceu até a cicatriz. E agora, o Isidoro tem a grande oportunidade de perguntar o que ela acha dele ter se casado de novo. E ela diz que está muito feliz porque ela é a companheira ideal, porque Raquel levou adiante, ela se preocupava muito com o trabalho espírita. E Raquel assumiu os afazeres com a revista, com o centro espírita, e que foi um grande reencontro. Depois ele pede orientação sobre os trabalhos mediúnicos, que eu não vou passar por causa do tempo, mas ela é lindo. Como ela fala com beleza sobre o trabalho mediúnico. Com ele estamos amealhando o farnel para a grande viagem, que não há vitória sem luta, que não se compreende espiritismo acomodado com a boa vida, e que nem sempre uma vida boa é, que nossa meta é o Cristo, que ninguém se preocupe colecionando migalhas de sombra na poeira do mundo, mas que, carregando pedras, garantimos a nossa edificação. Pede a Isidoro que não esmoreça e que não recue, isso é para nós. Agora, ele vê uma outra conhecida nossa, entrando com dois amigos, uma senhora já idosa, né, a Amélia Domingos, eu sempre confundo o nome dela, né? Então agora ela vai pedir pela Espanha. Olha que reunião para que ele atue junto com os companheiros espíritas. Domingos Soler, né? E agora o Isidoro quer fazer uma pergunta. Imagina, diante do Chico, já tantas revelações, tantos amigos. Quando ela partiu, ela tinha alguma coisa para me dizer, mas não deu tempo. Então, eu quero saber, através de Chico, antes dela entrar no colapso, o que ela gostaria de me dizer. Ela está sorrindo, Isidoro, e dizendo que ela guardava a certeza da desencarnação. E aí ela entrou numa nebulosa ao desprender dela, né? E embora o seu desejo de mulher, recorda-te que eu disse isso, que gostaria, que tinha que partir, mas gostaria de permanecer, mas ela tinha uma rogativa a te fazer e não deu tempo. Então, quando ela ia falar, ela desencarnou. E ele ficou curioso. É um assunto, não apenas em razão do colapso, mas da delicadeza. A minha recomendação era para que não ficasse sozinho. Não fique sozinho, Isidoro. Isidoro, não fique sozinho, case-se novamente. Olha, era uma dúvida que ele tinha. Agora, disse o Chico, ela tem uma flor, eu não consigo divisar se é uma rosa, e aí eu vejo, o Chico está vendo o velório dela, eu vejo que tu depositaste esta flor que ela tem na mão agora, em luz, no dia do velório no caixão. Sim, eu depositei na urna. E agora ela aparece com a flor ali. E ela disse assim, que queria que ele casasse, que ela vê agora que o casamento foi de corações. É um amor que se estendeu,
é a felicidade a multiplicar-se, e essa fica para sempre. Então, 3 de junho de 1955, Isidora declara um amor eterno a Lia, e é assim que nós vamos finalizar. 3 de junho de 1955, aí vocês vão ouvir na gravação. Vocês entrem lá, Oceano Vieira de Mello, no YouTube, e nesse título, ele tem vários documentários, né? Prova material da imortalidade. Disse Isidoro, nessa romagem a Pedro Leopoldo, eu vim derramar lágrimas emotivas, e quando os olhos choram, que haja um coração que saiba receber. Eu vim aqui elevar mais alto ainda o lábaro da fé, vim fortificar-me, e as vozes do além, que são como estrelas cadentes no céu tenebroso da nossa vida. Olha o prefácio do Evangelho aqui. Podem e devem abrir novos caminhos, caminhos de luz, de trabalho, em que as realizações se vejam melhor, em que os esforços se avolumam e que as ideias se transfigurem. Foi a romagem da saudade. O que eu vi foi igual ao que eu passei. Vida fugaz, vida que se esvai, vida, folha que o vento leva. Mas a sua recordação fica nas almas a vibrar eternamente, enquanto vibrar o espírito. Por isso eu agradeço esse espírito luminoso que trabalhou ao meu lado, está enaltecendo a esposa, ó, que me impulsionou, que me encorajou, e como ela dizia, mas continuar me ajudando ainda do outro lado do que deste. É que hoje as possibilidades são maiores, a sua asa voa mais alto, e por isso a sua trajetória é maior, de maior amplitude. Eu ergo meu pensamento ao bom Deus, pedindo todas as bênçãos a Chico Xavier, o missionário da nova revelação, da revelação nova, e que ele, cujo pensamento e cuja obra vai correndo o mundo, agitando as almas, convidando a todos para o destino da espiritualidade. Isso é a nova vida, amigos. Isso é vida estuante que os espiritistas devem viver, para atalhar novos caminhos, para erguer novos momentos estelares. Que Deus nos proteja a todos e que eu possa prosseguir minha viagem. E no encerramento, além de Dona Maria ali falar do espiritismo brasileiro, é feita uma prece para encerrar. Através de Chico, a prece é feita por Emmanuel. E esses são os livros, né, que depois ele publicou e que 10, 15 anos antes tinha caído aos pés do oceano, né? Quando ele foi lançar o filme, uns 10 anos antes, sobre essa viagem profícua que ele fizera ao Brasil. Então a gente vê, né, Marcelo, quantas coisas de Chico que a gente ainda tem para saber, que manancial, que obra, e nós só temos a agradecer essa manhã gloriosa por ver um pouquinho do tanto que este homem luz produziu. Muito obrigada.